Bom dia para você, nós estamos começando Palavra do Cardeal, eu agradeço a sua presença aqui conosco, muito obrigado, viu? Toda semana nós temos esse encontro tão prazeroso com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que vem aqui nos ajudar a crescer na fé e a gente também a sentir a igreja cada vez mais perto. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo. E bom dia a vocês também, bom domingo. Espero que estejam bem, tenham passado bem a semana, estejam também passando bem essa crise da saúde, a pandemia. Nós estamos lutando para termos o mínimo de perdas, né? E por isso o esforço comum de todos para a gente evitar ao máximo o contágio, ter o mínimo de sofrimentos, de doentes e mais ainda o mínimo de vidas perdidas, né? É verdade. E o esforço de cada um é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida, sim. Valorização da vida é também isso, a gente não se expor a pegar a doença. É verdade. Dilo, hoje a gente está vivendo o 5º domingo da Páscoa, praticamente nós vamos viver esse tempo pascal, né, de uma maneira diferente. Já estamos na segunda metade do tempo pascal. Então, e o Evangelho de hoje, é João, capítulo 14, versículo de 1 a 12, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em latim são 3 vezes, né? Via, veritas e vita, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Pois não, é parte do Evangelho de hoje e está, de alguma forma, ligado ao Evangelho do domingo passado, onde Jesus se apresentava como o pastor das ovelhas. Agora ele se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Para quem? Para as ovelhas. Para as ovelhas, né? Mas também para os pastores, né? Para a humanidade. Enfim, ele é aquele que se apresenta, de fato, como o guia da humanidade que Deus enviou. E ele próprio é o caminho a ser seguido. Ele traz a palavra da verdade e promete a vida, né? O final do caminho é justamente a vida plena para todos. Dom Odilo, o senhor lembrou uma coisa muito interessante. Na semana passada ele dizia que era o pastor que passava pelo caminho. Mas além de pastor que vai pelo caminho, ele é o caminho também, né? Ele próprio é o caminho. Ele próprio é o caminho, né? Por isso, não é olhar para outros, é olhar para ele e seguir a ele, seguir o exemplo dele, seguir os passos dele. A verdade é uma coisa interessante, porque a verdade ela aparece em outro momento. Agora Jesus diz, eu sou a verdade, mas há um momento que Pilatos pergunta, o que é verdade? Jesus fica, é como se dissesse, ó, está aqui. A verdade está aqui, né? Está aqui, né? Como se ele dissesse. Jesus não teoriza sobre a verdade, não faz teoria. Ele é a verdade, ele é a verdade. A palavra da verdade, né? Ele é aquele que, por si mesmo, sua presença, sua atitude, seu exemplo, é a verdade de Deus para a humanidade. Então, porque a gente às vezes tem nessas discussões éticas que há muitas verdades ou muitas faces da verdade. Não existe uma única verdade, né? Justamente. Existem muitas percepções da verdade, e aí a gente pode falar sim, porque as pessoas veem a verdade muitas vezes a partir de vários ângulos, né? E de fato nem todos têm a mesma percepção da verdade. Porém, a verdade, no fundo, é uma, né? Não existe da mesma coisa uma verdade contraditória, por exemplo, né? Isto é o que é, por isso é que é verdade, né? Não pode ser sim e não, né? É e não é, não. Isto é o que é. Agora, se eu pergunto, isso poderia ser outra coisa? A gente vai ver, mas que outra coisa, né? Poderia ser usado? Bom, são perguntas diferentes, né? Sei. Dom Odilo, eu queria conversar com o senhor. Nós ainda estamos vivendo esse tempo da pandemia, um tempo muito diferente, que nós não estamos aprendendo a viver e a conviver com isso tudo, né? Mas nós podemos ter um aprendizado a partir disso. O que a gente tem aprendido com essa pandemia nesses dois ambientes que nós nos movemos, na igreja e na sociedade? Como que temos... Olha, eu acho que é bem interessante a gente refletir sobre isso, porque esse tempo de pandemia, eu acredito que está nos deixando muitas lições que a gente não deve esquecer depois que passar.
eu acredito que nós temos a ocasião, primeiro, de fazer uma boa avaliação de como estamos andando, de como a sociedade está andando. E, de repente, de um momento para outro, tanta coisa que era super importante deixou de ser super importante. E outras coisas que a gente não estava fazendo, de repente, voltaram a ser importantes. Então, eu acredito que este é um tempo que todos deveríamos refletir. Então, na igreja, também nós estamos aprendendo e reaprendendo, de repente, a focar-nos no essencial da nossa missão. Também nas nossas organizações. Às vezes nós temos na igreja uma super organização e acabamos esquecendo as pessoas. Neste tempo de pandemia, as nossas reuniões, as nossas viagens para cá e para lá, nossos encontros para cá e para lá, nossas organizações, tudo isso parou. Os cronogramas foram todos jogados por terra. Praticamente parou. E o que continua? Olha, continua a oração, a pregação da palavra, continua importante a pessoa. Isso que você está falando é muito interessante. As pessoas continuam importantes, né? E, portanto, nós temos toda a possibilidade de nos voltarmos novamente para as pessoas, muito pessoalmente, muito concretamente. E ai de nós se nós não estamos fazendo isso, esperando voltar, né, passar esse tempo de pandemia para a gente voltar a bater o botão para seguir toda a parafernália de organização. Ora, a organização sem as pessoas não serve para nada. Ela existe, a organização, e é importante, mas em primeiro lugar estão as pessoas. Eu acho que é a mesma coisa na sociedade. Então, também, o governo, por exemplo, que representa a sociedade institucionalmente, olha, muito preocupado com a economia, com as relações do câmbio, a finança, tudo isso ficou em segundo plano, porque em primeiro plano está, a vida, a saúde, nunca foram olhados tanto os médicos, a importância isso dos é verdade, médicos. é verdade. Né? Mas, por outro lado, a sobrevivência, nunca se viu tanta solidariedade para garantir o pão de cada dia, o material de higiene, etc., para os pobres, para aqueles que não têm salário, para aqueles que não têm emprego. Que bom, de repente descobrimos que a sociedade organizada tem que ter estas como primeiras metas. E assim, tanta outra lição que a gente deveria estar aprendendo, por exemplo, também na vida pessoal, particular. De repente, tendo que ficar em casa, de repente se redescobre a família, a convivência familiar. As crianças estão adorando, né, de ficar mais tempo com os pais, de brincar com os pais. E os pais, de repente, estão retomando o jeito de ficar com as crianças, que antes tinha praticamente perdido. As crianças estavam sendo terceirizadas. É verdade, é verdade. Desde muito cedo já ir para uma creche, etc., berçário, creche, até porque trabalhar, ganhar dinheiro, né, emprego para cá e para lá, tudo é verdade. Mas, escuta, para que isso tudo? Se não é para cuidar da pessoa, se não é para ajudar a criança a crescer como gente, né? Se todo aquele dinheiro que você ganha correndo atrás da máquina, vai valer para quê? Se depois você perde o próprio filho, se não educou o filho, se não conseguiu estabelecer um contato de afeto, de amor, de empatia com os próprios filhos. Então, estamos redescobrindo isso também. Cuidado também com a pessoa mais velha também, o senhor está falando da criança, e de repente a gente começou a perceber que o vovô, a vovó que mora lá na nossa casa, precisa de uma atenção maior, né? De repente, né? Então, estamos aprendendo muita coisa com a pandemia. Tomara que não esqueçamos logo depois e voltemos àquela correria doida, né? E onde as pessoas acabam sendo números, né? Detalhes, porque a gente tem outras metas. O senhor falou, de repente, o dinheiro hoje, as pessoas têm dinheiro, não podem gastar, né? Coisas que a gente achava que eram tão importantes, né? O petróleo não vale nada hoje, né? O petróleo, aliás, ele está valendo menos do que a gente... Quem imaginava pensar num mundo que o petróleo não valesse? Então, nessa hora, a gente está caindo na conta daquilo que são coisas essenciais e aquilo que são coisas secundárias e aquilo que são vaidades. Muito do nosso esforço, das nossas atenções, estão voltados para vaidades. Coisas que passam. Coisas que podem ser deixadas sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo.
né, sem nenhum prejuízo, mas a gente acaba dando tanta atenção, investe tanto em vaidades. Olha, se dá uma apertadinha, não sobra nada. Isso é vaidade. Né? Verdade, verdade. Gente, hoje é um dia que é marcado aqui, embora não seja litúrgico, né, Dom Dilo? Mas é um dia que a gente lembra tradicionalmente das mães, né? Tem se discutido se vai mudar, se não vai mudar, por causa mais uma questão comercial. Mas é um dia que a gente lembra Dia das Mães, porque é um mês bonito, mês de maio, mês das flores, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora, né? Mês das flores é no hemisfério norte, aqui não é primavera. Aqui nem tanto, nós estamos no outono, embora também tenha flores aqui. Né? Mas eu acho importante a gente lembrar justamente da figura da mãe, né? Mesmo não sendo, mesmo se muda ou não muda esse dia, né? Que aqui em São Paulo houve uma discussão se mudava o dia, não mudava o dia, por isso a gente não sabe se estamos comemorando ou não estamos. Nós estamos comemorando. De toda maneira, nosso apreço pelas mães, sem dúvida. E elas, nesse tempo também, têm uma importância enorme. As mães acabam sendo aquela referência, aquela âncora fundamental. Então a gente lembra das mães hoje com muito carinho. As mães que já são vovós, bisavós, mães idosas, já fragilizadas muitas vezes, com muito carinho. E as mães mais jovens, que ainda estão com os filhos pequenos ou filhos adolescentes, coragem, Deus abençoe e ilumine vocês na sua missão tão bonita, tão importante. As mães são muito importantes para cada pessoa, para toda a sociedade e para a igreja também. Dom Dilo, vamos terminando então, lembrando que o dia 13, depois essa semana, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, né? Lembrando as aparições em Fátima, sim, Nossa Senhora em Fátima, a gente recorda também com muito carinho. E mais um motivo para continuarmos a rezar o terço, como o Papa Francisco incentivou ao longo deste mês de maio, né? Em honra de Nossa Senhora, mas também com a intenção muito especial da superação da pandemia. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um domingo feliz e uma semana igualmente feliz e abençoada. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.